Quais são os órgãos da Câmara? De acordo com o título 2 do Regimento Interno, são órgãos da Câmara dos Deputados a mesa, as comissões, o colégio de líderes, a Procuradoria Parlamentar, a Ouvidoria Parlamentar, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude, a Corregedoria Parlamentar, a Secretaria de Relações Internacionais, a Secretaria de Comunicação Social, a Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais e a Secretaria da Transparência. O que é princípio da proporcionalidade partidária? O princípio da proporcionalidade partidária, que tem lastro constitucional, visa garantir que na composição dos principais órgãos colegiados fracionários das casas legislativas haja representantes das bancadas partidárias em número proporcional, tanto quanto possível ao número total de integrantes de cada uma delas. Embora a Constituição só exija a observância desse princípio para a composição das mesas e das comissões em geral, no caso da Câmara dos Deputados, ele também é aplicado à composição de órgãos como a Procuradoria Parlamentar e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Para se fazer a distribuição proporcional das vagas existentes em cada órgão entre as bancadas partidárias, usa-se como base o número de deputados eleitos por cada uma nas últimas eleições realizadas para a Câmara dos Deputados, desconsideradas quaisquer mudanças de filiação posteriores. O que é e como se compõe a mesa? A mesa é um tipo especial de comissão, a comissão diretora, que é o órgão de direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados. Suas atribuições específicas estão detalhadas no artigo 15 do Regimento Interno. Compõe a mesa 7 membros titulares: presidente, primeiro e segundo vice-presidentes e primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. O órgão conta também com 4 suplentes dos secretários. A composição da mesa se sujeita, como a de toda comissão parlamentar, ao princípio da proporcionalidade partidária. Mas, além disso, todos os seus membros devem ser eleitos para o respectivo cargos pelos demais integrantes da Casa, para mandatos de 2 anos. Como se faz a eleição para os cargos da mesa? Como a eleição é vinculada ao princípio da proporcionalidade, no início de cada legislatura, os cargos a serem preenchidos são previamente distribuídos entre as bancadas ou blocos parlamentares proporcionalmente ao número de seus integrantes. Depois disso, os líderes se reúnem para escolher quais cargos desejam disputar, dentre aquele número que tenha sido distribuído à bancada ou ao bloco parlamentar que cada um represente. Os líderes das maiores bancadas ou blocos parlamentares têm prioridade para fazer as primeiras escolhas, mas é possível que essas resultem de um amplo acordo entre todos. Escolhidos os cargos a serem disputados, cada bancada ou bloco parlamentar definirá os candidatos a serem indicados para disputar cada um, na forma prevista do Estatuto do Partido ou como for estabelecido pela própria bancada ou bloco parlamentar. Se isso não for feito em tempo hábil, caberá ao respectivo líder a indicação do candidato a cada cargo. Mesmo que não seja indicado pela bancada, pelo bloco parlamentar ou pelo respectivo líder, qualquer deputado pode se candidatar ao cargo que couber à sua agremiação. Nesse caso, ele poderá se registrar como candidato avulso, sendo-lhe garantida igualdade de tratamento em relação aos demais. Será eleito para cada cargo o candidato que receber a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara. Se nenhum deles alcançar esse número,
deverá ser realizada nova eleição para o cargo, concorrendo os 2 candidatos mais votados na primeira e considerando-se eleito em segundo turno o mais votado. Onde se encontram definidas as atribuições e competências de cada membro da mesa. As atribuições do presidente são definidas no artigo 17 do Regimento Interno, as do primeiro secretário no artigo 19, as dos suplentes de secretário no artigo 19-A. Quanto aos demais membros, suas atribuições e competências são fixadas em ato normativo próprio e específico aprovado pela própria mesa. O que é bloco parlamentar? É a reunião de 2 ou mais bancadas partidárias sob uma liderança comum, destinada à atuação parlamentar em conjunto, como se tratasse de uma só bancada. Os líderes dos partidos que integram o bloco parlamentar perdem suas prerrogativas e atribuições regimentais para o líder comum, que passa a representar todas as agremiações ali reunidas. Para formar um bloco parlamentar, os partidos envolvidos têm de reunir pelo menos 3/100º do total de membros da Câmara. O bloco parlamentar só terá direito a se fazer representar na mesa e nas comissões se sua formação for comunicada à mesa até 1 de fevereiro do primeiro ano da legislatura. No caso do primeiro biênio desta, para o segundo biênio, a comunicação deve ser feita até 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura. Quem são os líderes e quais são suas atribuições? Os líderes são os representantes das bancadas dos partidos, dos blocos parlamentares, da maioria, da minoria, do governo e da oposição. Os líderes dispõem de uma série de prerrogativas e atribuições regimentais, a saber, entre outras: a. Usar da palavra durante as sessões por tempo proporcional ao tamanho de sua bancada. B. Participar dos trabalhos de qualquer comissão sem direito a voto, mas podendo encaminhar e requerer verificação de votação. C. Encaminhar a votação das proposições no plenário, orientando sua bancada. D. Indicar os membros da bancada que irão integrar cada comissão e substituí-los a qualquer tempo. E. Registrar os candidatos aos cargos da mesa que possam ser disputados por sua bancada. F. Inscrever os membros da bancada para o período das comunicações parlamentares. Os líderes do governo, da maioria, da minoria e da oposição só dispõem das prerrogativas específicas de encaminhar votação, participar dos trabalhos das comissões e fazer uso da palavra durante as sessões. Como são compostas as lideranças? As lideranças são compostas de líder e vice-líderes. Os líderes são escolhidos pelas representações partidárias e pelos blocos parlamentares. O do governo é indicado diretamente pelo presidente da República. Os nomes de todos os escolhidos devem ser comunicados à mesa no início de cada legislatura ou, no caso de bloco parlamentar, após a sua criação. Cada líder de partido ou bloco parlamentar pode indicar vice-líderes na proporção de 1 para cada 4 deputados de sua bancada, facultada a designação de um como primeiro vice-líder. No caso da liderança do governo, podem ser indicados até 20 vice-líderes. No da liderança da minoria, 9 vice-líderes. Já quanto à liderança da maioria e da oposição, não há previsão regimental expressa quanto ao número de vice-líderes. Todas as bancadas dos partidos com representantes na casa têm direito a ter liderança? Não. Apenas aquelas cuja representação atender aos requisitos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, mais conhecidos como cláusulas de desempenho. As bancadas que não dispõem desse número mínimo de membros
só tem direito a indicar um de seus integrantes para encaminhar a votação de proposição e para falar em sessão, uma vez por semana, durante 5 minutos. O que é o Colégio de Líderes? O Colégio de Líderes é um órgão decisório integrado por todos os líderes. Suas decisões são tomadas preferencialmente por consenso, mas quando isso não é possível, decide-se por maioria absoluta de votos, os quais são ponderados em função da expressão numérica da bancada que cada líder representa. Os líderes de blocos parlamentares do governo, da minoria, da maioria e da oposição podem participar das reuniões do Colégio de Líderes, mas não têm direito a voto. O que é Procuradoria Parlamentar? A Procuradoria Parlamentar é o órgão da Câmara destinado a promover, em colaboração com a Mesa, a defesa da Casa e de seus órgãos e integrantes quando atingidos em sua honra ou imagem em razão do exercício do mandato ou de suas funções institucionais. A Procuradoria Parlamentar tem autonomia para providenciar ampla publicidade reparadora nos casos de veiculação em órgão de comunicação ou de imprensa de matéria ofensiva à imagem da Câmara dos Deputados ou de seus membros, para promover medidas judiciais ou extrajudiciais de reparação. Contudo, depende da atuação do Ministério Público, da Advocacia Geral da União ou de mandatários advocatícios. Os membros da Procuradoria Parlamentar são 11, nomeados pelo presidente da Câmara para mandatos de 2 anos, com observância tanto quanto possível do princípio da proporcionalidade partidária. O que é ouvidoria parlamentar? A ouvidoria parlamentar é o órgão da Câmara destinado a receber e examinar as reclamações e representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre a. Violação ou qualquer forma de discriminação atentatória contra os direitos e liberdades fundamentais. B. Ilegalidades ou abuso de poder. C. Mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa. D. Assuntos recebidos pelo Sistema 0800 de atendimento à população. É o órgão de ligação direta entre a Câmara dos Deputados e a população, incumbido de propor medidas para sanar as violações, ilegalidades e abusos constatados, além daquelas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos. Compete à ouvidoria ainda propor e supervisionar a implementação de medidas necessárias à melhoria dos serviços prestados ao cidadão pela Câmara dos Deputados, propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito, encaminhar ao TCU, à Polícia Federal, ao Ministério Público ou a outro órgão competente as denúncias recebidas que necessitem de maiores esclarecimentos, responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas e realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil. A ouvidoria parlamentar é composta por um ouvidor geral e 2 ouvidores substitutos designados pelo presidente da Câmara a cada 2 anos dentre os membros da Casa. O que é a Secretaria da Mulher? A Secretaria da Mulher, que se divide em Procuradoria da Mulher e Coordenadoria dos Direitos da Mulher, é um órgão político e institucional da Câmara, destinado a atuar em benefício da população feminina brasileira. Busca tornar a Casa um centro de debate das questões relacionadas à igualdade de gênero e à defesa dos direitos das mulheres. A Procuradoria da Mulher e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher compõem-se, respectivamente, de uma procuradora-geral e 3 procuradoras adjuntas, e de uma coordenadora-geral e 3 coordenadoras adjuntas, todas eleitas pelas deputadas para mandatos de 2 anos no início da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura,
vedada recondução. Embora a composição de ambas não se sujeite propriamente ao princípio da proporcionalidade partidária, as 3 procuradoras adjuntas, assim como as 3 coordenadoras adjuntas, devem pertencer a partidos políticos diferentes entre si. A Secretaria da Mulher conta com um Comitê de Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual, constituído por 3 deputadas e por 2 servidoras efetivas. As deputadas integrantes do comitê são escolhidas por votação das demais deputadas no início da primeira e da terceira sessões legislativas de cada legislatura, assegurada a pluralidade partidária e também a participação da minoria na composição. A Secretaria da Mulher conta ainda com o Observatório Nacional da Mulher na Política, constituído por uma coordenadora geral e 3 coordenadoras adjuntas, eleitas pelas deputadas federais juntamente com os demais cargos da Secretaria. O que é a Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude? A Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude tem sua atuação voltada para a promoção de eventos, a realização de debates acerca das questões relacionadas aos interesses da população infanto-juvenil do Brasil, a garantia dos seus direitos e a observância dos seus deveres de cidadania. A Secretaria é constituída de um secretário escolhido pela mesa na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas e de 3 secretários adjuntos indicados pelo secretário, todos com mandatos de 2 anos, vedada recondução. Tal como na Secretaria da Mulher, a composição do órgão não se sujeita ao princípio da proporcionalidade partidária, mas os secretários adjuntos deverão pertencer a partidos políticos distintos. O que é o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar? É o órgão da Câmara que conduz os processos disciplinares instaurados contra os deputados acusados de cometer infrações éticas no exercício do mandato. Conforme previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que integra o regimento interno da Câmara, o Conselho é composto de 21 membros titulares e igual número de suplentes, os quais, diferentemente dos membros das comissões em geral, que dependem dos líderes de suas bancadas para ocupar e se manter ocupando uma determinada vaga, têm mandatos fixos de 2 anos, não podendo ser retirados do órgão por simples vontade dos líderes. O que é a Corregedoria Parlamentar? É o órgão da Casa encarregado de promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara dos Deputados, assim como de dar cumprimento às decisões da mesa referentes à segurança interna e externa da Casa. A Corregedoria também incumbe abrir sindicância ou inquérito para apuração preliminar de notícias de ilícitos contra deputados. A Corregedoria é composta por um corregedor e 3 corregedores substitutos, designados para mandato de 2 anos pelo presidente da Câmara dos Deputados, vedada a recondução no período subsequente na mesma legislatura. O que é a Secretaria de Relações Internacionais? É o órgão da Câmara ao qual compete estabelecer as diretrizes da diplomacia parlamentar da Casa, promover a cooperação com parlamentos de estados estrangeiros e apoiar as delegações, comitivas e representações da Câmara dos Deputados em missão oficial. O secretário de Relações Internacionais é escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados entre os deputados no exercício do mandato e pode ser substituído a qualquer tempo. O que é a Secretaria de Comunicação Social? É o órgão da Câmara ao qual compete zelar pela divulgação dos trabalhos parlamentares, estabelecer as diretrizes gerais de divulgação institucional, definir a política de comunicação da Câmara dos Deputados,
implementar ações que facilitem o alcance dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados no território nacional, supervisionar as atividades do órgão de comunicação e imprensa da Câmara dos Deputados e realizar audiências públicas com segmentos da sociedade para ampliar a interação dos veículos de comunicação da Casa. O secretário de Comunicação Social é escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados, entre os deputados no exercício do mandato e pode ser substituído a qualquer tempo. Tem como atribuição a supervisão de todos os veículos de comunicação social da Câmara dos Deputados. O que são as comissões? São órgãos formados por uma pequena fração do número total de deputados, no mínimo 3,5 centésimos e no máximo 13 centésimos, desprezando-se a fração, o que equivale a no mínimo 17 e no máximo 66 deputados. São constituídas na forma do regimento interno para o exercício de uma série de atribuições relevantes dentro do processo legislativo e das atividades de fiscalização e controle da administração pública. Podem ser de dois tipos: a. Permanentes, as que integram a estrutura institucional da Câmara e são especializadas no trato de determinados assuntos, os quais compõem seu campo temático ou área de atividade. B. Temporárias, as criadas para desempenhar tarefas específicas que duram no máximo o período de uma legislatura e podem ter a forma de uma comissão de inquérito, de comissão especial ou de comissão externa. O que as comissões fazem? As comissões permanentes e também as temporárias, em alguns casos, têm várias atribuições constitucionais e regimentais. Duas delas podem ser consideradas principais pela importância do que se revestem no processo legislativo. 1. Aprovar ou rejeitar com poder decisório projetos de leis em geral. 2. Estudar e dar parecer sobre as proposições que lhes são encaminhadas para exame antes da tomada de decisão final pelo plenário. Além disso, as comissões têm um amplo poder de fiscalização e controle sobre os atos do Poder Executivo, incluídos os de administração indireta. Seus poderes incluem ainda, mais especificamente, os de a. Apresentar proposições à Câmara. B. Convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado ou conceder-lhe audiência para expor assunto de relevância do seu ministério. C. Encaminhar por intermédio da mesa pedidos escritos de informação a ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República. D. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. E. Receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. F. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. G. Acompanhar e apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em articulação com a Comissão Mista Permanente, de que trata o artigo 166 da Constituição Federal. H. Exercer o acompanhamento, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, em articulação com a Comissão Mista Permanente, de que trata o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal. E determinar a realização, com auxílio do Tribunal de Contas da União, de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. J. Propor a sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo decreto legislativo. K. Estudar qualquer assunto compreendido em seu campo de atividade, podendo promover conferências, exposições, palestras ou seminários. L. Solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta e da sociedade civil, para elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento. Qual é o número de membros das comissões? O número de membros das comissões permanentes é estabelecido pela mesa, ouvidos os líderes no início dos trabalhos de cada legislatura. Devem ser observados os seguintes limites. A. O número total de membros não pode ultrapassar o da composição da Câmara dos Deputados, não computados os membros da mesa, ou seja, o número total de lugares nas comissões será no máximo equivalente a 506, 513 deputados menos os 7 da mesa. B. O número de membros de cada comissão não pode ser inferior a 3,5 centésimos nem superior a 13 centésimos no total de membros da Câmara, desprezada a fração. O limite previsto na linha é ressalvado pelas comissões descritas no artigo 26, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara, a saber, comissões de legislação participativa, de segurança pública e combate ao crime organizado, de cultura, de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, de direitos humanos, das minorias e igualdade racial, do esporte, do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de relações exteriores e de defesa nacional, de turismo, de integração nacional, desenvolvimento regional, da Amazônia e dos povos originários e tradicionais, de comunicação, de defesa do direito da mulher, de defesa dos direitos da pessoa idosa, de desenvolvimento econômico e de administração e serviço público. Essas são as denominadas comissões cumulativas, que possibilitam que um deputado faça parte de mais de uma comissão permanente como membro titular, exatamente ao acumular a titularidade de uma dessas comissões com a titularidade de outra comissão permanente. Nas comissões temporárias, o número de membros é definido no ato, requerimento ou projeto de resolução de que resultar sua criação. Como é feita a distribuição das vagas das comissões entre os partidos e blocos parlamentares? O critério a ser seguido baseia-se, como no caso das vagas da mesa, no princípio da proporcionalidade partidária, ou seja, a composição de cada comissão deve refletir, tanto quanto possível, a composição da Câmara como um todo, assegurando-se ainda a participação em todas elas de um membro da minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar. As regras a serem seguidas nessa distribuição encontram-se prescritas passo a passo no artigo 27 do Regimento Interno. É preciso ressaltar que, diferentemente do que ocorre na mesa, os lugares nas comissões são preenchidos por simples indicação das lideranças, não há eleição. O que são e em que casos podem ser criadas comissões especiais? As comissões especiais são comissões temporárias constituídas para examinar e dar parecer sobre 1. Propostas de emenda à Constituição. 2. Projetos de código. 3.
proposições que versem sobre matéria referente ao campo temático de mérito de mais de 4 comissões permanentes. E 4. Denúncias oferecidas contra o presidente e vice-presidente da República e ministros de Estado por crime de responsabilidade. Pode também ser criada comissão especial com o fim exclusivo de apresentar projeto de reforma do regimento interno. Para além desses casos previstos no regimento interno, na prática, muitos presidentes têm criado comissões especiais de estudo e grupos de trabalho, incumbindo de aprofundar o exame de determinados temas mais complexos e apresentar proposições legislativas a eles relacionadas. A composição desses colegiados não está vinculada ao princípio da proporcionalidade partidária. O que são comissões parlamentares de inquérito? As comissões parlamentares de inquérito, mais conhecidas como CPIs, são comissões temporárias criadas para apurar fato determinado, algum acontecimento relevante para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Além de todos os poderes gerais de fiscalização e controle que têm as comissões em geral, as CPIs têm ainda poderes de investigação equiparados aos de autoridades judiciais. O que são comissões externas? São comissões temporárias constituídas para apurar fora da Câmara dos Deputados e representá-la nos atos que tenha sido convocada ou que tenha de assistir. Podem ser constituídas por ato do presidente, de ofício ou a requerimento de qualquer deputado, salvo se importarem em ônus para casa, quando sua constituição depende da deliberação do plenário.